Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o mapa numerológico do Brasil. Como será este ano do Brasil, começando no dia 7 de setembro de 2025 até 7 de setembro de 2026? Aí, lembrando primeiro que o Brasil ele tem um número característico que é o que rege a marca Brasil, que é o número 7. O número 7, ele representa uma marca, né? Ele representa uma energia que remete à espiritualidade. Não é à toa que brasileiro é totalmente ligado a essa questão de espiritualidade, de religiosidade, do místico. O brasileiro é um povo místico e toda essa mistura de raças que aconteceram no Brasil deram essa característica energética ao país. Então o número 7, ele é um número que representa mesmo o crescimento através da introspecção. O correto seria, numa marca número 7, que o país fosse um país que investisse maciçamente em educação. O número 7, ele é um número que ele representa a área do saber, a área da mente. E, simplesmente, nós sabemos que as conduções que são feitas, governo após governo, o campo educacional é um campo que cresce muito devagar e as empresas privadas nessa área de educação tentam explorar esse vácuo que fica no estudo público, que é um tiro no pé. Um país como o Brasil, se investisse boa parte do seu PIB em educação, nós já teríamos um outro Brasil, aquele Brasil que todo mundo sonha, que todo mundo quer. Mas, infelizmente, isso não acontece. E aí o que acontece em contrapartida? As pessoas com pouca educação procuram religiões, procuram lugares onde elas se sentem abraçadas, motivadas, apoiadas. Então, o campo religioso é um campo muito fértil no Brasil, porque acaba suprindo onde existe uma deficiência, onde existe uma falta, onde existe uma carência. O destino do Brasil é um destino do número 29/11. É um destino público, é um destino que a diplomacia tem que ser o nosso caminho do destino. O número 11, ele representa receber pessoas, misturar raças, credos, etnias, né? A mistura existindo dentro do país e o país recebendo essas pessoas e dando a elas um caminhamento, uma energia de bom convívio. O Brasil é muito comum, né? Por exemplo, judeus, árabes serem amigos, isso daí acontece. Eu morei um tempo em Higienópolis, isso para mim era comum, e em todo o Brasil você percebe que não existe essa coisa de xenofobia tão pesada como existe em outros países do mundo. Porque o número 11, ele é um número que alberga. Porém, é uma imagem pública que chama a atenção. Então, sempre o referencial do Brasil é aquele, poxa, o Brasil tem tanto potencial, por que nós não chegamos a tais e tais e tais patamares? Bem, todos sabemos a resposta e não é nisso que eu quero pautar hoje a nossa conversa. No dia 7 de setembro de 2025, nós, lembrando que estamos no ano universal número 9, né? Porque 2025 soma o número 9, isso vai ficar com a gente até dezembro, e o ano 9, a nível global, é um ano de finalizações, de etapas que foram começadas há 8 anos atrás e que agora está numa fase de conclusão, a nível global. Então, esse movimento global, dessas notícias fortes, de revoluções, de países que estão promovendo a paz por um lado, outros que estão promovendo guerras, toda essa salada de fruta e esses problemas coletivos, envolvendo inclusive as questões climáticas, elas estão conectadas à energia do número 9. O 9, ele fala justamente disso. E essa balbúrdia global, nós sabemos, estamos vendo. Por quê? Porque é um ano de faxina global. E quando você faz uma faxina, você não vai pegar um paninho e limpando a superfície. Não, você tira o móvel do lugar, você faz, às vezes, um hecatombe na sua casa para fazer uma faxina de verdade, tirando tudo do lugar, movimentando tudo, depois limpando e depois devolvendo aquelas coisas que servem para cada um do seu lugar e muitas vezes observando que tem coisas que não são mais úteis, que é hora de passar adiante, que é hora de jogar fora. Então a mentalidade coletiva e a energia coletiva está muito nisso, nessa seletividade, ok? E o Brasil entra hoje
na energia do número 25/7, e essa energia ela é uma energia de um ano sabático. O que representa um ano sabático para um país? É uma energia muito boa, de crescimento, de prosperidade, das coisas acontecerem? Não. O ano sabático ele é um ano onde nós vamos passar por 12 meses como nação, como país, como população, numa fase muito de introspectiva e de observação. O 7, ele é uma energia muito dura na vida de uma pessoa que o recebe, porque é aquela energia que te obriga a parar e fazer uma reavaliação da sua vida. É uma época que na natureza você para a plantação e o ritmo de plantação porque você detecta parasitas. Então você primeiro cuida dos parasitas para depois dar continuidade. Você às vezes tem que sacrificar algumas mudas dessa plantação. E o número 7 ele representa justamente esse processo de limpeza e de crescimento interior. Também é um ano onde o elemento fé, o elemento religião, isso estará muito à tona ao longo desses 12 meses, aonde acredito eu que muitos líderes religiosos deverão tomar determinadas posturas e situações que chamará a atenção do povo. A energia do número 7 também está remetida à ciência. No aspecto científico, ele é um ano de grandes descobertas, onde quem se dedica à pesquisa, quem se dedica a procurar coisas, buscar respostas, modelos, o número 7 ele também beneficia ao campo científico. Porém, como energia negativa, existe a carência. Pode faltar investimentos nas pesquisas, pode faltar investimento nas universidades, e isso pode gerar silenciosamente um movimento de revolta coletiva. Porque o 7 você não explode, o 7 é que você não aguenta mais e fica utilizando a sua energia de falar como é que eu saio dessa situação. Eu quebro tudo, eu fico quieto no meu canto, eu arrumo minha mala e vou embora desse lugar. Então ele vai ser um ano onde essa energia silenciosa estará trabalhando em todo o coletivo. O 7 negativo, ele representa gastos extras. Por quê? Porque existem muitos problemas climáticos na energia do número 7. Então, dentro disso, às vezes são gastos inesperados, aquilo que não estava na planilha de pagamento. E também, no aspecto de observação, o ano 7 ele é um ano de achar. Você está caminhando, você tem um tapete na sua sala, você vê um fiozinho branco do tapete, quando você puxa esse fio sai um elefante debaixo do tapete. Então ele é um ano que as pessoas e o país que fica só passando pano, cuidando da superfície, enganando as pessoas, a verdade ela vem à tona, e quando ela vem à tona ela causa choque, ela causa mudança de pensamento no coletivo humano daquele país. Então o ano 7 ele é um ano que eu acredito que vai, como eu poderia dizer, vai revelar muitas coisas que estão escondidas. Nós já começamos agora com algumas CPIs, algumas situações aí, e eu acho que vai sair coisa muito pesada dentro de tudo isso. Falando também de que o país está recebendo punição, né, dos Estados Unidos, para o ano 7 isso é péssimo, isso é muito negativo, porque muitas vezes a própria agricultura ela passa a ter problema. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país onde a energia de domínio do país, inclusive numerologicamente, vem da terra. Então, a agricultura, exploração mineral, exploração de petróleo, né, tudo que é ligado à terra, ela é importante e pode ser uma grande fonte de rendas para o Brasil. Porém, o número 4, que é o pináculo onde o país se encontra, que é a energia que vai ficar para sempre, né? Enquanto existir planeta e existir Brasil, essa energia vai existir. Sempre o Brasil terá essa conotação de ser uma grande fazenda, uma grande plantação, um lugar de muitas riquezas minerais, para abastecer o mundo desse tipo de produto e com isso termos uma vida boa, uma vida bem estruturada. Porém, o ano 7 é o ano das pragas, é o ano das mudanças climáticas repentinas. Então, muitas situações podem acontecer que não favoreçam esse campo e isso fazer com que o país arrecade menos.
Nós temos que lembrar que agora, no mês de janeiro, nós entramos agora com esse IVA, né? O maior IVA do mundo. E isso tem tudo a ver, porque em realidade é dinheiro das pessoas que vão sendo tiradas. Nós temos lido na imprensa de que a debandada de pessoas do Brasil, de pessoas muito ricas, está indo a rodo, né? E isso tem a ver com essa energia do número 7. Cada empresa que se fecha, cada empresário que vai, são empregos que ele deixa de gerar, são pessoas que ele deixa de pagar. Então pode haver um desemprego coletivo ao longo desse ano. Então esse ano ele é um ano que a numerologia orienta ao povo de que pisem cascas de ovos, que não gastem com supérfluos. Problemas de saúde acentuados a nível coletivo, pragas podem existir e vir de uma forma muito repentina e isso causar problemas muito sérios. Porque se o Estado arrecada pouco e existe um problema desse, como é que você vai dar assistência? Ah, vamos imprimir dinheiro. Se imprimir dinheiro, nós sabemos que a inflação estoura. Então, quando você cuida de uma situação, outra coisa aparece. Mas muita sujeira, muita porcaria, muitas coisas erradas que estão debaixo do tapete, esse tapete vai ser retirado esse ano. Então a transparência é que vai fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que está vivendo. É igual num casamento onde existe traição. O ano 7 dificilmente você consegue esconder a traição. E eu acho que o povo brasileiro, e eu como brasileiro sinto isso, temos sido traídos há muito tempo. Mas às vezes nós não temos os nomes de quem está nos traindo ou com quem que estamos sendo traídos. E esse ano ele é um ano que a verdade tenderá a aparecer através de mensagens e coisas desse tipo. No campo espiritual, nós vamos ter falsos líderes também tendo problemas. Então aquelas pessoas que usam de religião para benefício próprio, aqui vão ter muita gente desmascarada, obviamente, porém aqueles religiosos sérios, aquelas pessoas que carregam a religião como sua bandeira, que temem a Deus, que respeitam, né, os desígnios. O Brasil é um país católico, então somos cristãos. Então aquelas pessoas que respeitam os códigos do Cristo, esse ano poderá ter um grande avanço. As pessoas vão necessitar muito uma das outras nesse ano. E o que une a população? O que une as pessoas? Problemas comuns. Então não será um ano muito confortável, ele é um ano cirúrgico, e todo ano cirúrgico ele requer mais cautela, requer, quando você faz uma cirurgia, você precisa descansar, você precisa repor tudo aquilo que foi perdido ao longo daquela cirurgia. E o Brasil está entrando na UTI agora para passar durante um ano essa fase de grandes revelações. Então eu acredito que muitas coisas injustas que têm acontecido junto ao povo brasileiro, muitas mentiras construídas, inclusive da mídia, que nós sabemos, né? Tudo isso tenderá a vir à tona e haver um câmbio de direção. Eu, pelo menos, quero olhar o lado positivo do número 7, que é isso mesmo. Se você vê a sujeira, você detecta a sujeira, você vai lá e limpa. E você, se está quebrado, se está com mofo, você substitui, ou você fica sem por um tempo e compra mais adiante aquilo que está faltando. Tomem cuidado com os gastos excessivos. Gastem o suficiente. O dinheiro vai ser muito importante nesse ano para atender gastos extras que surgirão. Então é aquela pessoa que vive endividada, que compra isso, compra o outro, tudo no crédito e perde o emprego. Ou aquela pessoa que vive ali no limite do cheque especial e tem um problema no telhado, o telhado cai de uma chuva, de uma tempestade que aconteça, e a pessoa não tem crédito aonde levantar aquilo. Então tomem cuidado, porque é um ano de surpresas. Surpresas boas, que serão vistas lá na frente, mas também surpresas desagradáveis poderão acontecer. Fiquem atentos a essa situação, observe tudo com muita cautela, com muita, pense antes de fazer as coisas, oriento que você volte a rezar, que você ore, que você de manhã, quando acorde, faça a sua oração, peça a Deus proteção, peça caminhos espirituais, porque a fé será uma tônica importantíssima ao longo desse ano, para que a gente possa suportar toda essa cirurgia, toda essa limpeza, para que a gente possa lá na frente levantar a cabeça e falar, valeu a pena o sacrifício. O ano que vem,
a partir de setembro do ano que vem, não será uma fase tão difícil como esse ano que nós vamos passar. Já vai ser uma fase onde haverá mudanças, haverá ação e a energia do poder vai reger muito mais. Então, durante esse ano, busque conselhos, busque melhor qualidade de vida, escute músicas melhoras, trabalhe melhor o campo cerebral através dos estudos, através de aprendizado. O mundo está caminhando muito rápido, as pessoas estão dormindo, elas estão achando que na profissão delas elas vão poder ficar mais 10, 15, 20 anos, e se fizer uma análise fria, talvez a tua profissão tenha mais 1, 2, 3, 4 anos de duração, e você pode ser um jovem de 30 anos, de 35 anos. E aí, vai fazer o quê? Vai ter que se reinventar? Comece a se reinventar a partir de agora. Através de quê? De estudo. Então, invista mais em estudo, invista mais em cultura, invista mais em arte, sabe? Invista mais em bem-estar. Vai tirar umas férias, vai passear, ao invés de ir para lugares onde existe conglomeração de pessoas, busque um lugar tranquilo, busque um lugar que você tenha contato com a natureza, que seja um lugar barato, que você não esteja numa zona de risco, porque coisas inesperadas e assustadoras podem acontecer de uma hora para outra, e é importante que as pessoas sigam a sua intuição. A intuição nossa, ela é uma antena que nos avisa de possíveis perigos, igual um GPS, que sabe que lá na frente houve um acidente, por isso que ele está te mandando por essa estrada. Então, o elemento intuitivo, ele é sumamente importante, independente de religiosidade. Isso daí é um artefato que nós carregamos dentro de nós. Porém, muita gente não explora. E como é que nós entramos em contato com a nossa intuição? Nós entramos em contato com a nossa intuição meditando, orando, né? Fazendo relaxamentos, exercícios de relaxamento, pensando antes de fazer as coisas, não fazer tudo no piloto automático. Seguindo os nossos instintos, nós sempre podemos chegar em bons lugares. Mas nosso campo de energia tem que estar limpo. Tá? Para aqueles que acreditam e gostam em fitoterapia, tomar chás, tomar banhos de ervas também, que é muito importante. Então, busque trabalhar o seu campo de energia. Através disso, você certamente vai estar com as suas antenas mais conectadas, mais ligadas, e você poderá passar por um ano onde você pode, inclusive, tirar vantagens, encontrando novos nichos de investir, novas oportunidades de investimento. Agora, aquelas pessoas que vivem na raia do dinheiro, que gastam o salário do mês que vem, dos próximos meses agora, essas pessoas vão passar um ano muito difícil, porque pode acontecer situações, inclusive de saúde, que as impeça de dar continuidade a um trabalho. Então, vamos ver o que vai acontecer. De setembro a janeiro, eu vejo uma movimentação muito grande de informações, tipo um sobe e desce muito grande, coisas acontecendo, inclusive agora no mês de setembro, do dia 7 de setembro a 7 de outubro, coisas muito enigmáticas, vão ser uma energia do 7 muito evidente nesse período. Então é um período que eu aconselho que as pessoas diminuam seu ritmo, observem mais sua vida, suas coisas, vejam, leiam notícias, vejam o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É um período que vale mais a pena a gente ficar num aspecto um pouco mais passivo e contemplativo da história, e não querermos ser os grandes protagonistas. Quem quiser chamar extremas atenções por coisas fúteis e desnecessárias, este ano as máscaras vão cair também. No mês de outubro, entre 7 de outubro e 7 de novembro, esse período já é um período economicamente mais ativo, mas temos que nos lembrar que estamos no ano 7, então aqui podemos ter altas e baixas de bolsa de valores. Pode ser que o Brasil receba punições maiores ao longo desse ano, de taxas mais fortes, e que isso venha a refletir sobre a população. E mesmo que essas taxas amanhã sejam suspensas, levará um tempo para que as coisas voltem, vamos dizer, ao normal, ok? É um ano estratégico, onde as empresas que dependem, por exemplo, do mercado americano
e que foram sobretaxadas, elas vão ter que utilizar muito esse ano para enxugar sua máquina, demitir pessoas, fazer um planejamento, buscar novos clientes, muitas vezes queimar material que em excesso que pode ter sido acumulado e coisas perecíveis. Então é um ano de realocação. O dinheiro não corre muito frouxo num ano como esse. Tá? Então, o mês de outubro e de novembro serão meses estratégicos para aqueles que entendem de que essa chuva, essa tempestade não é tão passageira, ela pode levar um tempo maior do que o esperado. E lá pelo mês de dezembro é que começa a surgir algum sopro positivo. Vai ser um mês que, claro, é mês de dezembro, todos querem viajar, todos querem fazer coisas diferentes, às vezes querem consumir, mas eu aconselho que os consumos sejam bem conscientes nesse final de ano também. Mas a energia Yang poderá apontar algumas possibilidades de nova direção. É como se fosse um sopro de otimismo depois de setembro, outubro, novembro, de uma certa, vamos dizer, um certo cansaço energético muito grande e um pequeno sopro acontecendo no mês de dezembro. Janeiro e fevereiro serão meses também de conclusão de um pequeno ciclo. Eu vejo muitas separações acontecendo nesse período, tá? É um período que a economia vai até girar no mês de janeiro de uma forma interessante, mas como o ano é 7, esse ano a gente precisa ter esses cuidados extremos, né? Às vezes você está vendo bolsa crescer, você está vendo as coisas, os números acontecerem, mas que isso não leva à prática para você no seu dia a dia. Então é bom observar isso. Então, janeiro e fevereiro ainda alguns acordos serão necessários serem finalizados. Eu acredito que esse período é um período que possivelmente o governo vai buscar, vamos dizer, um pouco de paz para o país, porque até então o que eles estão procurando entre setembro e janeiro será buscar outras soluções, mas eu não sei se essas soluções serão encontradas. Então talvez seja necessário meio que baixar a guarda no começo do ano que vem para poder dar ao povo um pouco mais de tranquilidade, porque o povo estará muito excitado até janeiro, de setembro até o dia 7 de janeiro, e numa expectativa muito grande de que as coisas acontecem. A gente sempre renova as nossas esperanças com as viradas de ano, mas pode ser que nessa virada de ano as coisas continuem mais ou menos como estão. E as pessoas cansadas, quando estão cansadas, elas passam para a intolerância. Um povo intolerante é um povo rebelde, então tem que ter cuidado com a rebeldia do coletivo humano. Porém, a partir de março do ano que vem, é que nós entramos numa fase, na minha opinião, que nós saímos da UTI e podemos entrar numa fase de já ir para o quarto e começar a recuperação. Saímos da zona pior de perigo, vamos assim dizer, como nação. Então vai ser um período de recomeço. É como uma pessoa que teve um acidente muito sério, que ela ficou curada, os ossos voltaram, está tudo no lugar, mas ela perdeu mobilidade, então ela vai ter que fazer uma fisioterapia, aprender a andar de novo, aprender a se mover de novo, com dor, com dificuldade, mas ela vai se sentir com vontade de alcançar essa cura, porque o pior já foi extirpado. Então, de março até setembro do ano que vem, aí nós entramos numa linha mais crescente, mais positiva, e eu acho que o Brasil já terá algumas vitórias para serem comemoradas. Vai ser um ano de eleição também no ano que vem. Então eu acredito que para o Brasil, né, não para o governo, mas para o Brasil, vai ser um período de novas esperanças e coisas a serem plantadas. Porque eu não estou lendo o mapa do governo brasileiro, eu estou lendo o mapa da nação brasileira, do país. Ok? Então o governo pode ser um aliado dessas energias, mas pode ser uma oposição também nessas energias. E se for, muita gente desmascaradas. Eu não me lembro muito do calendário político, mas eu acredito que lá para o março, abril, as pessoas já têm que abandonar cargos e tudo, se quiserem concorrer à eleição, coisas desse tipo. Mas o que eu vejo é que vai ter um refrescamento no coletivo humano de esperança e de mudanças, porque as mudanças virão.
Eu não tenho dúvida disso, vai ter uma mudança de cadeira enorme no Brasil no ano que vem, mas muita coisa ainda precisa ser limpada, faxinada, reorganizada até o mês de fevereiro do ano que vem. Serão meses aí que nessa série infinita de Netflix no Brasil, né, porque em realidade nós todo dia são notícias e situações, mas sim será um período que eu tenho quase que certeza absoluta de que depois que vier essa fase mais difícil, mais crônica, né, nós vamos ter uma percepção de que a esperança brota. E o que é a esperança? São eventos que irão acontecer a partir de março do ano que vem, que vai fazer com que as pessoas suportem as dificuldades, porque tem esperança de que as coisas vão melhorar. Mas até lá eu não vejo muitas esperanças, não. Eu acho que muita gente vai terminar esse ano e o começo do ano que vem muito mal-humorado, e eu me preocupo muito com aquelas pessoas, porque aqui na energia, por exemplo, do carnaval do ano que vem, vai ser uma energia muito cansativa, e pode ser aqui um estopim de problemas muito sérios dentro do coletivo humano do Brasil. Então é isso, mas vamos pensar em coisas melhores. De maio a agosto do ano que vem, o paciente já sai do hospital, continua o tratamento em casa, mas já gozando de mais liberdade, das coisas estarem acontecendo. Então, a partir de março começa essa nova fase, mas a partir de maio do ano que vem, nós entramos numa fase onde a sorte começa a soprar na nossa direção. Então, eu acredito que muitas coisas que estão sendo de difícil solução nesse momento tenderão a solucionar. Então vamos seguindo adiante, cabeça em pé, pisar com cuidado, olhar onde pisa, não dar bobeira, porque nós temos que sobreviver. Isso é uma guerra. E depois da guerra vem a bonança. É assim que a vida funciona, é assim que os ciclos funcionam. Um grande abraço, um beijo, obrigado por estar aqui comigo nesse especial do Magno Talks, que eu estou fazendo especialmente para o Brasil, para os brasileiros, para a nossa nação. Eu espero ter colaborado, eu espero que você curta essa publicação e que você possa também, além de curtir, você se inscrever no canal. E quem sabe também você copiar esse link e publicar nas suas redes sociais. Nos ajude. Se você me ajuda, eu te ajudo. E a gente caminha junto nessa direção. Um abraço grande, obrigado por tudo. E vamos lá, pessoal. Como eu sempre brinco, eu digo, força na peruca que a gente vai chegar lá. Até logo. Tchau.